Oi, hoje nós vamos continuar aqui aqueles assuntos sobre milagres na minha vida. E hoje eu vou relatar para vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida quando eu ainda tinha lá uns 10 anos de idade. O lugar onde eu morava, para ir para a escola, né? Eu fazia nessa ocasião quinta série. E tinha assim que descer um morro e era mais ou menos em torno de uns meia hora, mais ou menos, andando a pé. E esse morro, para ir para a escola, descia, para voltar tinha que subir o morro, e no intervalo tinha uma fábrica. E essa fábrica ali tornava o local bastante assim isolado e sem pessoas circulando ali. E o que acontecia? Eu e minha irmã íamos sozinhas. A minha mãe, por alguma questão de trabalho, ela não conseguia ir. E então esse percurso a gente fazia e tinha uma ponte que passava o Rio Tietê, então ali totalmente isolado, né? Ainda faltava ali uns 10 minutos para chegar na escola. E assim, tudo mata, era só mata ali naquela região. E nesse dia do episódio, eu estava voltando da escola e por alguma causa que eu não me lembro, né? Porque muita coisa a gente não lembra mais, eu estava sozinha. Eu estava vindo sozinha. E eu lembro que eu estava indo assim, que eu estava chegando na ponte e saiu da mata um homem que começou a falar comigo umas coisas lá de cunho sexual que, né? E eu sozinha, 10 anos. E eu peguei e falei assim, firmei meus passos, fui para a ponte, fui atravessando a ponte e falando com Deus. Falei, Senhor, me protege. E fui. Quando eu estava no final da ponte, que eu olhei para trás, o homem tinha desaparecido. E eu vejo nisso um milagre de Deus, porque pessoas de má índole, né, e pessoas ruins, maldosas, e que se aproveitam de circunstâncias de fragilidade, né, de vulnerabilidade ali, eu sei que existe em todos os lugares, mas graças a Deus eu fui protegida. E depois de algum tempo, eu estava indo por esse mesmo percurso, só que era eu e minha irmã. E eu me lembro que apareceram uns rapazes que estavam com um saquinho na mão, uma coisa que eles ficavam cheirando. Depois eu fui descobrir que era cola, que eles cheiravam a cola. E eles estavam assim, rindo e cercando a gente, rindo e cercando, e aquela coisa estranha. E aí a gente subindo o morro, também totalmente isolado, mata, tudo, né? Aquele cenário difícil, né? E aí a minha irmã vinha me orientando, vamos, vai andando, vai andando. E eu fui andando. E graças a Deus, assim, num determinado instante ali da nossa subida, tinha uma casa que era isolada, uma casa, né, sozinha ali, aquela casa única que eu nem tinha observado tanto. Fui observar nesse dia, porque uma senhora que estava bem ali, ela gritou para esses meninos e disse, deixa essas meninas em paz. E aí, graças a Deus, eles se dispersaram, foram embora. E mais uma vez nós fomos salvas pelas mãos divinas, mão de Deus, né, do Senhor. E assim, nem nunca tinha reparado, nem na casa e nem que existisse alguém morando ali. E foi a primeira vez, e a mulher, do jeito que ela gritou, parecia que até ela conhecia a gente. Então, são coisas que a gente lembra, assim, da vida, e que marcam, e que realmente a gente vê a proteção de Deus. E, finalmente, eu vou relatar para vocês uma coisa que eu não fui testemunha ocular. Eu estava dormindo, eu era criança, e depois eu soube, né, que alguém invadiu a minha casa, né, onde eu morava, ali no bairro das Pimentas, no Buraco Quente, que eu já contei a história do último vídeo que nós postamos, né, nesse quadro aqui dos milagres em minha vida. E o que aconteceu? Um homem invadiu a casa, minha mãe deu um grito, meu pai que estava na casa da minha tia do lado, minha tia Madalena, já saiu da casa, já, né, sobreaviso, passou a mão numa faca na cozinha dela e foi para minha casa. E lá ele se deparou com
com esse sujeito que estava ali. E meu pai meio que já enquadrando ele ali, ele falando como que se meio que se dando de tonto, chamando por um nome lá. E aí meu pai já enquadrou ele ali. E aí tinha uma turma dele lá fora, lá em cima no morro. E aí esse pessoal começou a fazer uns barulhos lá para ver se dispersava, para ele se esquivar e sair. E meu pai com a faca, meio que amedrontando também o homem ali, né, se pressionando. E a minha mãe, coitada, né, eu penso que ela tomou um belo de um susto, porque depois eles contaram que ela dizia assim, não, 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 larga ele não fez nada, então. Enfim, o que eu soube depois foi que, num momento, acho que meu tio também se aproximou perguntando, o homem aproveitou-se, subiu as escadas e foi embora. Também pelo fato de que um vizinho da frente, que morava num sobrado, deu uns tiros lá, e aí nós soubemos que eles se dispersaram e sumiram. Esses homens que estavam com más intenções ali, invadindo a minha casa. E só no dia seguinte, quando eu acordei, depois veio a história, né, do que tinha acontecido e tal. E essas histórias de proteção do Senhor Deus na nossa vida me faz lembrar de um verso bíblico que diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E assim, Deus se utiliza de diversas formas para nos proteger. Diversos detalhes que a gente muitas vezes não tem nem conhecimento, não chega ao nosso conhecimento. E tem uma escritora inspirada, a Ellen White, que ela diz assim, eu vou ler para vocês. O mal existe. Caso pudéssemos abrir nossos olhos espirituais e veríamos uma luta corporal entre anjos do Senhor e anjos do mal. E eu creio nisso. Eu creio que Deus realmente, Ele está por perto, assim como na Bíblia relatou a história de Eliseu que estava sendo invadida a cidade que ele estava, e ele estava em busca do próprio Eliseu, e aí ele via, né, todos os carros com os anjos, o exército de Deus ali, só que o homem que acompanhava Eliseu, ele não via, ele não enxergava. E aí ele fez uma oração e pediu, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, porque o que ele via era só os inimigos que tinham cercado a cidade. Aí ele falou, não, Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar, né, a turma que é pelo Senhor. E quando ele viu que era muito maior o exército de Deus do que o exército do mal. Então, se você está vivo e está aqui ouvindo essas histórias, é sinal que você já teve inúmeras proteções assim como esta na sua vida. E assim eu finalizo aqui mais o relato de milagres em minha vida, né? E dizendo sempre que Deus é muito bom em minha vida e não importa as circunstâncias que aparentemente aconteçam. Deus está de olho em cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Tenha certeza disso. Se estamos aqui é porque Deus tem nos protegido, tem nos guardado. E que Deus possa te abençoar, tá bom? É o meu desejo, viu? Fica com Deus e até a próxima.